propósito de Deus para mim e para você é sempre viver coisas muito maiores, aquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e que nem jamais penetrou no coração humano, é o que Ele tem preparado para mim e para você. E hoje não vai ser diferente. Hoje Deus tem algo poderoso para nós, né? Hoje Deus tem algumas coisas bem profundas que eu quero compartilhar com você e nós vamos ter que nos mover aqui para que a coisa aconteça dentro da ordem, dentro da graça, dentro do poder de Deus. Só deixa eu achar aqui. Eu estava ali no louvor e enquanto vocês cantavam, enquanto o ministério de louvor adorava, Deus me trouxe à memória o Salmo 46, que fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Querido, eu tenho aprendido que nós não somos represas, eu tenho aprendido que nós somos rio. Eu tenho aprendido que aquilo que Deus traz sobre mim, Ele precisa fluir de mim. Aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, Ele precisa fluir de você, porque nós somos rio. Prova disso, se você olhar para o livro de Gênesis, quando Deus fez o jardim do Éden, a Bíblia fala que de lá saem rios, saíam 3 rios do jardim do Éden, e diz que esses rios, cada um levava algo, cada um tinha um significado, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas existe algo que eu e você precisamos entender. Diga assim: o rio precisa descer. Tá, você falou igual ao tradicional, agora você vai falar igual ao pentecostal. O rio precisa descer. Isso, nós precisamos entender que o que vem de Deus sobre nós, ele precisa descer de nós. O rio não sobe, o rio só desce. Então tudo aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, ele precisa fluir de nós para que as coisas aconteçam na vida dos outros. Isso em todas as áreas. Recebo amor, deixo fluir o amor. Recebo graça, deixo fluir graça. Recebo provisão, deixo fluir provisão. Porque a gente tem o engano de achar que tudo aquilo que nós recebemos precisa ficar retido em nós, e não é assim. Você só vai receber algo novo de cima se o que estiver aqui dentro descer. Você só vai receber lá do céu quando você primeiro dar o que está aqui. E o grande problema da gente é que às vezes nós ficamos retidos ou retendo as coisas boas que tem dentro de nós. Mas isso precisa descer. Para que o novo venha, o velho sai. Para que o novo vinho venha, o velho sai. Para que o novo fogo desça, o velho sai. Para que tudo aquilo que é do humano, aquilo que é do homem, saia e nós sejamos revestidos daquilo que vem do céu. Amém? Então, Deus falou isso para mim aqui no louvor. Glória a Deus, agora eu vou pregar. Queridos, nessa manhã eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que eu vi, o que eu vivi, o que eu senti, e o que eu pensei, e o que eu falei, lá nos Estados Unidos, nas nossas férias. A princípio, nós não tínhamos plano nenhum para viajar, nós tínhamos planos de ficar aqui, passar o final de ano aqui, e de uma maneira miraculosa, Deus nos abençoou para ir para Jacksonville ver o Marcelo e a Ana. De uma maneira miraculosa, onde o Edson teve papel fundamental, onde a Fer teve papel fundamental, onde o Júnior da Aline, lá de Orlando, tiveram um papel fundamental para nos possibilitar ir para os Estados Unidos. E foi muito louco, porque a última vez que a gente demorou uns 4 meses para se programar, e dessa vez nós fizemos em 3 dias. Ele derrubou o templo e fez um templo novo em 3 dias, e com a ajuda desses queridos, deu tudo certo, nós fomos para Jacksonville. Por que nós fomos para Jacksonville? Porque Deus deu uma palavra. Um dia o Marcelo liga para mim e fala: daí eu respondi: daí? Ele falou: alguma impressão? Daí eu falei: impressão do quê? De você, de mim, da igreja? Não. Aí ele falou: estou aqui nos Estados Unidos, estava orando hoje de manhã, e Deus, tive uma impressão no meu espírito que você passava o final de ano aqui. E aí, ele falou: mas eu guardei para mim.
E eu sabia que não era da minha alma, porque apesar de estar 4, 5 meses longe, o Gerson e a Kátia estão aqui, daqui uns dias estão indo embora, então a nossa alma está sendo suprida emocionalmente. Mas guardou isso para ele. Ele passa o dia, porque isso foi na oração da manhã, na hora de dormir à noite, a Ana entra e fala assim para ele no quarto: nossa, amor, hoje eu tive uma impressão. Qual a impressão? Que o Serginho e a Lu estavam aqui com a gente no final do ano. Daí ele, meu Deus falou isso para mim de manhã. E acabou que ele me ligou, a gente conversou, e de forma miraculosa todas as coisas deram certo em 3 dias. Enfim, dia 31, 2 horas da tarde, eu cheguei na casa do Marcelo. E lá em Jacksonville, Deus começou a mostrar para nós o que está acontecendo, o que eles estão vivendo, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês e conectar com tudo que eu quero falar para vocês. Primeira coisa, nós fomos parar lá por causa de uma impressão espiritual. Deus trazendo uma impressão espiritual, até que tudo deu certo, nós fomos para lá. E lá, nós alegria de vê-los, eles estão super bem, eles estão muito bem, eles estão muito felizes, falei para eles, vocês não conseguem perceber, mas nós que conhecemos vocês estão diferentes, eles estão irradiando alegria, eles estão exalando alegria, eles estão assim diferentes. Marcelo, Ana, Lucas, Pedro está maior que eu, a Jeff, Isa, as crianças. Então foi um tempo precioso, e eu fui aprender um pouquinho sobre Jacksonville. O que é Jacksonville e por que eles foram parar em Jacksonville? Por que a AME está indo para Jacksonville? Jacksonville, ela é a maior cidade em territorial, de distância, enfim, maior território dos Estados Unidos é Jacksonville. A maior cidade em termos de território é Jacksonville. Só que Jacksonville ele tem uma particularidade. Jacksonville, eu não sabia, o Doug explicou isso para nós, que Jacksonville foi a cidade onde na colonização americana foi a primeira cidade onde foi pregado o Evangelho de Jesus. Então, quando ele falou isso, eu falei, começo a entender o que Jacksonville tem a ver, porque eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido falar em Jacksonville antes disso. Então, Jacksonville foi uma cidade escolhida por Deus para viver coisas profundas. Jacksonville, na década de 80, ali, nos anos 80, Jacksonville viveu um avivamento poderoso, mas poderoso, de coisas sobrenaturais acontecerem. Jacksonville viveu coisas assim, que a gente quer viver. Mas Jacksonville, como o Marcelo explicou, perdeu esse avivamento. Por conta de não conseguir administrar o avivamento, o pastor que viveu isso, perdeu esse avivamento. E essa igreja ficou trancada. E essa igreja onde nós conhecemos lá, que é a igreja River Church, essa igreja tem uma palavra de 10 anos esperando um avivamento. Você chega numa igreja de 2.000, 3.000 lugares, linda, 5 andares, uma igreja linda, com um pastor que tem pastor parece que é da AME, porque o cara tem um coração, o cara é de uma felicidade, de uma alegria. Pastor Phil, sua esposa, Evelyn, os dois cantam como ninguém, os dois cantam demais, o filho deles toca violão, e Deus começou a fazer algumas coisas. Começou no final do ano, na virada do ano, porque o Marcelo falou que Deus trouxe uma palavra para eles, que seria nessa transição que algo aconteceria. E no final do ano, vocês que estavam aqui no culto da virada viram que nós estávamos no culto da virada lá, e o culto normal é uma igreja de 3.000 lugares que fica ali na casa de 60, 70 pessoas. E se você perguntar lá, quem é do Clube Nicei da melhor idade, 90% levanta a mão. Só os velhinhos. Mas esses velhinhos estão ali, os casalzinhos, e nós ali, e tem um menino que casou com uma brasileira, e ele ajuda no louvor, e o louvor acontecendo, músicas em inglês, e eu no meu super inglês fluente, tentando traduzir, perguntando cada frase para Lu o que queria dizer, e glória a Deus que a gente canta muita tradução aqui, porque daí então você começa a cantar em português lá, e tal. De repente, eles começam a cantar aquela música em inglês, que eu não vou me atrever, ok?
mas é aquela música, pois teu é o reino, teu é o poder e tu, em inglês. E nós ali, os pentecostais, já ali, né? Tá, por aqui, tal. A hora que esse cara começa a cantar, eu tô aqui adorando, e eu vejo que passa uma senhorinha aqui, ó. De verdade, eu no mínimo 75 anos ela tinha. E ela passa por baixo do meu braço. E a hora que ela passa por baixo do meu braço, eu me assustei e levantei, para não, na hora ali, né, Levi, vai que dá um aleluia e tomba a mulher, tá feito o B.O. Passou por mim, ela não conseguia andar, ela andava com muita dificuldade, assim, muita dificuldade. Ela sai, passa na nossa frente, ela vem, nós estava aqui, ela veio de lá, quando ela chega aqui, essa mulher começa a dançar na frente do altar sozinha, assim, sozinha no meio do culto. Assim. Ela começa a dançar, e daqui a pouco ela, caiu sozinha ali. Aí eu falei, opa. Nisso o menino que está aqui tocando violão, conhece o Marcelo há anos, já fez que estava ali com a gente, começa e puxa em português, pois teu é o rei. Quando ele puxa em português, aí todo o pentecostal de Antonina que existia em mim veio para fora. Uau! Quando ele puxou em inglês, e só que tinha mais brasileiro. E nós começamos a cantar em português, e começou a mover naquela igreja, e nós cantando em português, aí a Ana e nós e tal. Marcelo, acho que fazia 5 meses que ele não cantava, começou a cantar em português, falei, olha lá, o Marcelo está cantando, e tal, e foi aquele mover de Deus, e os veinhos começaram a sair, e começou a sair, os veinhos dos lugares começaram a sair, começaram a vir para frente, o louvor que era de 1 hora, durou 1h40, e o pastor começou a ministrar, e 1h40, aquele negócio, gente, foi um troço, quando o Danduque pegou a palavra, o Doug pegou a palavra para começar a falar de Jacksonville, começou a falar do movimento profético, foi algo sobrenatural. E aí o Marcelo e a Ana, a gente volta para casa, eles impactaram, porque eles falaram assim, gente, faz 5 meses que nós estamos aqui, isso nunca aconteceu aqui. Isso nunca aconteceu aqui. É uma igreja de 60 pessoas que nós estamos aqui servindo, ajudando, mas nunca aconteceu o que aconteceu aqui. E aí é a transição do ano. Isso foi na virada. No domingo, o pastor vem, ele traz uma palavra tremenda para a igreja, de volta aquele cenário, de volta o louvorzão, de volta o mover de Deus acontecendo, e eu vivendo tudo isso. Eu ali, tal. Ele pregou, o culto foi uma benção, eu saí de lá assim impactado, e ele brincou, ele falou, foi a primeira vez que ele dirigiu a palavra e fez uma brincadeira com os brasileiros, foi a primeira vez. O pastor não sabia quem era, não sabia que a Ana era médica, o pastor não sabia que tinha uma clínica, o pastor não sabia do Marcelo, soube da igreja, ali o tamanho da nossa igreja, quando apareceu no telão, na virada, e o pastor falou, ele falou a palavra mágica, quando ele falou assim, churrascaria, essa eu entendi, aleluia, já em português. Falei, é isso, é disso. E os americanos são diferentes dos brasileiros. Eles interagem com a mensagem. Então eu estou pregando aqui, tem um que glória a Deus. Taraná. A hora que ele falou a palavra, já incorporei americano. Falei, é disso. Aleluia. Terminou, nós fomos para a churrascaria. E foi uma bênção. Enfim, foi uma bênção. Fizemos um contato com o pastor Phil. Ouvimos sobre a vida dele. E a gente veio impactado para casa. Aí um dia de manhã, um dia estava bem frio, acho que foi na segunda ou na terça. Segunda-feira, acho que vai ter que encher umas canecas lá. Aí, acordei cedo, já conheço a rotina do paizão, falei, eu vou acordar, ele vai estar acordado, e eu sei onde ele está. Saí, fui para a parte de trás da casa, um frio, estava lá o homem sentado numa cadeira, orando de manhã cedo. Abri a porta e falei, posso sentar? Dele, senta aí. Aí o Marcelo ali com o sonzinho, e nós começamos a orar, cada um sentado numa cadeira, e falar com Deus, e orar, e falar com Deus, e orar, e tal, e daqui a pouco começou aquele nébias, e papapá, o vento frio, estava 8 graus, mas daí nós já começamos, daí ele já levantou, e o negócio começou a esquentar, e nós começamos a orar, e daqui a pouco, Deus me deu uma visão. Daqui a pouco Deus me dá a seguinte visão. Era um braço, 2 braços. Existia um braço assim e outro braço que vinha e fazia assim
E quando esses dois braços se uniam assim, vinha de baixo como se fossem várias tiras, várias tiras de couro, e eles vinham aqui de baixo, eles iam fechando, eles iam fazendo aquele X, e eles iam prendendo esses dois braços. E quando eles iam prendendo esses dois braços, esses braços ficavam rígidos. E a hora que Deus me deu essa visão, Deus começou a falar para mim sobre essa conexão entre a AME e a Weaver Church, entre o Brasil e os Estados Unidos, essa conexão falando assim, eu estou alinhando vocês, eu estou firmando a aliança de vocês, eu estou firmando, a partir de hoje ela é firme, ela é rígida, porque eu estou ali sustentando os braços, e braços fala de trabalho, braços fala de gerar, braços fala de produzir, eu estou sustentando vocês dentro dessa união, porque mudou o tempo e agora as coisas vão começar a acontecer. E nisso eu falo isso para o Marcelo do céu, eu tive uma visão aqui agora, e Deus falou isso para mim, mas eu fui para a Bíblia. Quando eu vou para a Bíblia, eu abro a Bíblia, gente, não sei você, mas normalmente eu não abro a Bíblia em Apocalipse, para Deus falar comigo. Mas dessa vez eu abri, quando eu abro em Apocalipse, Deus me dá aquele texto que fala assim, existem 3 que testemunham no céu, o Pai, o Filho e o Espírito, e existem 3 que testemunham na terra, o Espírito, a água e o fogo e o sangue. O Espírito, a água e o sangue, está lá em Apocalipse, depois você procura. O que Deus falou para mim? O Espírito está testificando a água, Weaver Church quer dizer rio, e o sangue, que é a gota do sangue que tem no símbolo da AME. Então quando Deus traz esse versículo, eu leio para o Marcelo, amém, amém, nós começamos a orar por vocês, e começamos a orar por essa conexão, para o entendimento, para a clareza, porque eu sei que para muitos o que não fazia sentido ao Weaver estar nessa história, mas aí nisso, agora se segura aí no banco, que eu estou com o Marcelo me chama para a grama, falou, vem aqui, e eu vou para a grama. Quando eu vou para a grama, ele aponta para a árvore e fala, olha lá em cima da árvore. Em cima da árvore tinha um pássaro, e esse pássaro os americanos chamam ele de pássaro de fogo. Depois eu vou mostrar para vocês, que vocês não podem ver aqui, mas é um pássaro de fogo, ele é laranjado. E o Marcelo falou, desde quando nós estamos aqui, esse pássaro apareceu para nós 3 vezes, em 3 momentos de transição, e agora que nós estamos orando, você teve essa visão, ele está ali. E quando eu vi aquele pássaro de fogo, ele falou, é Deus trazendo para nós uma evidência de que isso é propósito. Aí já saímos dali aleluiado. Depois disso, a Ana está acordada no quarto, orando. E Deus dá para ela uma visão sobre esse momento de conexão que nós estávamos tendo no jardim. Deus vem construindo algo entre a AME e a Church, a Weaver Church, com base nessa palavra de avivamento. Aí nós vamos para a igreja, no sábado para domingo, pastor Phil tem um sonho. No sábado para domingo, a mulher do pastor Phil também tem o mesmo sonho. Que sonho é esse? O sonho era que eles chegavam na Weaver e tinham um grande grupo de pessoas. E quando o pastor Phil chegava na Weaver, ele dizia assim, quem são vocês? Ele falou, nós somos da Weaver. Ele falou, não, mas eu sou pastor da Weaver, eu não conheço vocês, quem são vocês? Ele falou, não, nós somos da Weaver Church, nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós somos da Weaver, mas eu não conheço vocês, eu sou pastor, não, mas nós somos da Weaver. E ele falou, e tinha uns banheiros que estavam todos reformados da igreja. Aí ele foi contar para a mulher, pois eu tive o mesmo sonho. Ele olha para nós e fala assim, é um sinal de que os brasileiros estão chegando. Quando ele fala isso, nós estamos entendendo uma conexão entre Brasil e Estados Unidos, nós estamos entendendo uma aliança entre a AME, que como o Marcelo pregou na virada, é uma identidade, não é uma placa, com uma igreja de um pastor que conta esse sonho, e ele fala, pela primeira vez, em 10 anos eu vou pregar para vocês sobre avivamento, e meu Deus, Levi, eu achava que eu pregava, quando eu vi aquele cara eu falei, uau. O cara começa a pregar sobre avivamento, e ele começa a falar sobre as dificuldades de se viver o avivamento. O cara teve experiências com Benihim, foi ministrado por Benihim. O cara tem uma palavra, e esse homem começa a chorar.
E esse homem começa a chorar. E esse homem começa a falar assim: Deus, eu quero viver as histórias que as pessoas me contam que aconteceu aqui há 20 e poucos anos. Eu estou há 10 anos esperando viver aquilo que as pessoas falaram que acontecia neste lugar. Esse homem, gente, ele é um mega empresário. Ele não precisava estar lá, ele não precisava ser pastor, mas ele, por conta do que aquilo que ele viu e por aquilo que queima no seu coração, ele vem, ele traz e ele compra esse terreno, ele compra essa igreja, ele mantém essa igreja de 3.000 pessoas com 70 pessoas, porque ele tem uma palavra, que ele veria aquilo que um dia aconteceu em Jacksonville, a maior cidade americana, onde aconteceu, onde começou a evangelização. Deus falando: vou trazer de volta, se encontrar em vocês, o que é necessário para que o avivamento aconteça. E o culto de domingo de manhã terminou com a igreja no chão, esse homem de joelho no chão, chorando e dizendo assim: eu quero o avivamento, eu espero pelo avivamento, eu preciso viver o avivamento, eu creio na minha palavra, está chegando a hora, está chegando o tempo, está chegando o movimento. Gente, e tudo isso ali acontecendo, tudo isso se movendo, e aí eu estou no fogo e glória, junto com o Danduque lá. E a Kátia, a mulher do Doug, chega e fala assim: Sérgio, o que precisa para acontecer aqui é que os americanos precisam entender que onde tem guerra eles estão ajudando, onde tem alagamento eles estão ajudando, onde tem tsunami, onde tem pandemia eles estão ajudando, mas agora eles precisam ser ajudados. E o que Deus falou para nós é: os brasileiros são aqueles que eles precisam para encontrar o fogo que vocês já têm. E nisso eu começo a entender o porquê da Ana e do Marcelo estar lá. Gente, a Ana começa no louvor, a Ana incendeia aquele lugar. O Marcelo, os meninos, o Jeff virou o menino do Danduque. Onde o Danduque está, o Jeff está lá traduzindo e tal. O bicho está voando alto. E eu entendi a necessidade dele estar lá. Eu entendi a necessidade deles permanecerem nesse momento. O Marcelo, a conexão com o Fio, esses dois pastores. E é impressionante porque em momento algum eles falam que eles são pastores. Eles apresentavam a gente assim: oi, eu sou o Marcelo, eu sou a Ana. Esse aqui é pastor lá na igreja lá do Brasil. Esse aqui é pastor lá da nossa igreja. Essa aqui é pastor da nossa igreja no Brasil. E eu dava risada. Aí a Kátia chega e fala assim: e vocês? O que vocês fazem lá no Brasil? Eu falei: eu sou pastor da igreja dele. Daí olhou para a Lu e falei: e ela? Falei: ela é advogada dele, lá no escritório dele. Eu apontei para o Jeff. Gente, o que eu estou entendendo de tudo que eu vi? Deus trazendo conexão, Deus trazendo confirmações, Deus criando algo que vai além da AME, que vai além da River, que vai impactar os Estados Unidos, porque eles precisam do que nós temos. Eles precisam do nosso louvor aqui, eles precisam do fogo que tem na nossa igreja. E o Marcelo e a Ana, o Jeff e a Isa são peças desse quebra-cabeça fundamental para que isso aconteça. Quando eu vi o culto de domingo, todo mundo de joelho no chão, chorando, e o pastor pedindo perdão pela posição dos americanos, perdão pelo orgulho, perdão pelo racismo, perdão por ter abandonado o avivamento, perdão por todo o orgulho, mas que eles queriam de volta. E esse homem chorava, clamando e buscando aquilo que eles precisam, viver aquilo que ele falou. Eu quero viver isso, eu não posso morrer sem viver isso. 10 anos. Com 60 pessoas, numa igreja de quase 3.000 lugares, esperando o cumprimento de uma palavra. Vamos fazer uma comparação? 10 anos de AME. Nós começamos em 15. Olhem quantos nós somos hoje. 10 anos. Uma igreja com uma estrutura. Uma igreja que não tem músico. Se não vier um baterista de fora, não tem quem toque bateria no culto da igreja. Mas tem um homem e uma mulher que queimam. Teve um dia que Deus deu uma palavra para ele, falou assim: Fio, este lugar tem um som, e esse som vai ser conhecido pela América e pelas nações. Não à toa os dois cantam e cantam. Eu falei assim, eles estão
isso aqui. Aí, para vocês terem ideia, Danduque, todo culto vem, senta no primeiro banco, cumprimenta, porque afinal de contas somos em 50, 60 lá, abraçou, cumprimentou, ele senta, ele assiste o culto, termina o culto, ele levanta, ele cumprimenta todo mundo, vai embora. Danduque agora é membro lá. Doug é membro lá. Doug, eu não sabia, a história do Doug aconteceu naquela igreja, quando a mulher dele morreu e ele ficou viúvo, que ele contou, foi lá que Deus falou com ele depois de muito tempo de luto, que ele viveu numa profunda depressão pela morte da esposa, foi lá que Deus falou para ele e batizou ele com alegria, sentado no primeiro banco. Aí você começa a entender por que Jacksonville, por que aquela igreja, por que aquele pastor, por que essas palavras e por que Marceliana, Jeff e Isa naquele lugar. Gente, eles são um barril de pólvora, eles só precisavam de faísca. E as faíscas saíram daqui e foram para lá. Eu não tenho dúvidas do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer naquele lugar. É impressionante o que Deus está fazendo da virada do ano para agora. E agora, para vocês terem ideia, a que nível chegou, ele explicou que eles vão viver avivamento, explicou para a igreja que é momento de avivamento, que eles vão viver coisas sobrenaturais, que o Danduque vai fazer um fogo e glória uma vez por mês lá, para quem quiser ir para o estado, enfim, para as nações, para todos os lugares, mas toda sexta-feira eles têm o culto do fogo. Começou sexta-feira agora, e pensa que foi tocha. Então a igreja agora, e aí um dos momentos mais marcantes do Fogo e Glória, foi no momento que o Danduque estava pregando, e ele começa a pregar sobre alegria, e falar sobre alegria, aí ele aponta para um senhorzinho, que tem, não sei se é 89 ou 91 anos, o senhorzinho lá no fundo, acho que o senhor está melhorzinho, está bacana. O senhor estava ali, né? Está aqui. O senhor está massa. Ele não estava mais ou menos. 91 anos, lá com a mulher. O Danduque aponta para ele e fala assim: fala por que você está aqui. O velhinho levanta. E o velhinho começou a pregar ali, incendiado. Ele falou assim: eu estou aqui porque eu tenho 91 anos, mas eu ainda queimo. Eu ainda estou aqui, eu ainda vou viver, eu ainda espero, eu já sei o que aconteceu aqui, e eu sei o que pode acontecer, e é por isso que eu venho aqui. E aí ele vira para a igreja, ele começa a pregar para a igreja, e o Danduque começa a dar risada, e aquele velhinho começa a pregar e incendiar a galera. Nós estamos aqui porque nós cremos, ele é poderoso, e começou, incendiou no meio da mensagem a galera, em alguém que acredita que o avivamento ainda pode alcançar a sua vida. Queridos, eu voltei de lá como os que sonham, porque o que aconteceu? Eu e a Lu fomos para lá, e no meio do Fogo e Glória, e como o Fogo e Glória tem pouca gente, é massa, porque daí é exclusivo. Se tem uma massa, é difícil de orar por todo mundo. Quando tem pouco, Levi, quando o Danduque falou assim, o negócio é o seguinte, nós vamos orar por cada um de vocês que estão aqui, eu falei, cheio. Vamos lá para frente, tal. E o Doug vem orar pela gente, e eu tive uma experiência tremenda com Deus, porque eu sentia meu coração arder por dentro da pele, assim, ó. Meu coração ardia. E a palavra que eles entregaram para mim e para a Lu foi assim: o que vocês vieram buscar, vocês estão levando. E o Doug olha para mim e fala assim: chega e quebra tudo. E ele dava risada: quebra tudo. O que nós temos recebido, e aí a gente entende por que de maneira miraculosa nós fomos para lá, porque nós, como representantes do presbitério da igreja, Deus nos leva lá para receber o que a Ana e o Marcelo recebem. O Marcelo ora pela gente e fala assim: tudo que eu tenho recebido, eu imparto com você, tudo que eu tenho recebido, eu dou para você, para que você chegue e distribua sobre a igreja, porque a AME vai viver o que nós estamos vivendo aqui, porque a AME vai receber o que nós estamos recebendo aqui, porque se é o ano do avivamento, a AME vai viver o maior avivamento que essa cidade de Curitiba já viu. Aleluia! Nós veremos a glória de Deus
Nós veremos a glória do Eterno sobre este lugar. Nós veremos. E eu quero trazer essa convicção, que esse fogo que incendiou o nosso coração, incendeie o seu. Que esse fogo que incendiou o coração do Jeff e da Isa, incendeie o seu. Queridos, a família está aqui, todo mundo sabe, o Jeff e a Isa, o chamado, as condições da vida que eles viviam aqui. Você conversa com a Isa e ela fala: amigo, eu me emociono toda vez que eu lembro do dia que eu falei, sim, eu estou indo, eu queimo os carros, eu mato os bois, eu faço o que for necessário, mas eu não fico sem viver isso. Isso é o que traz sentido para a vida. O avivamento é muito maior que uma placa, que uma igreja. O avivamento são almas, e é por isso que a gente vive. Almas, salvação, cura. E eu falei: Deus, nós queremos estar incendiados, porque esse é o ano. Então não deixe as distrações enganarem você. Não deixe as coisas desse mundo roubarem você. Leia a sua Bíblia esse ano como você nunca leu. Ore nesse ano como você nunca orou. Busque esse ano como você nunca buscou. Não busque as coisas desse mundo. Fala assim: Deus, eu quero avivamento. Eu busco avivamento. Eu quero você, eu quero você. Ontem eu estava conversando com o Richard e com o Du, e eu falava assim: queridos, a gente ora muito por aquilo que a gente vê na gente. A gente ora muito pelas reações que a gente tem. A gente ora muito por aquilo de ruim que a gente vê em nós. Vamos mudar a oração. Vamos orar: Cristo em mim, esperança da glória. Vamos orar: quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero adorar Jesus. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que você fala. Eu quero saber o que está no teu coração. Eu quero saber os teus planos. Eu quero fazer parte desses planos. Se a nossa oração voltar à centralidade de Cristo, a glória vem. Porque é tudo sobre Ele. Paulo em Colossenses no capítulo 3 fala que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, e todas elas foram colocadas sobre Ele, e por causa dEle todas vieram a existir, porque aprove a Deus e colocou sobre Ele toda supremacia. Tudo está nele, tudo é por causa dEle, tudo é através dEle. Oremos para Cristo, olhemos para Cristo, clamemos para Cristo, busquemos ao Cristo vivo e o poder da sua ressurreição, como tirou o Espírito Santo, tirou ali do sepulcro, vai tirar a minha e a sua vida de qualquer lugar de morte e trazer para a vida, porque Paulo fala que Ele nos vivificará como vivificou o Cordeiro. Agora você tinha que dar uma glória a Deus. E agora eu vou pregar para vocês o que Deus falou para mim. Abra a Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 15. Shukarabanaya. Laramachei. Marcos capítulo 15. Eu pedi para Deus uma palavra enquanto eu estava lá. Deus, fala comigo aí, fala alguma coisa para mim. Imparte comigo o seu coração sobre tudo isso que a gente está vivendo, sobre tudo que eu estou vendo, sobre tudo que o Senhor está mostrando. E Deus me deu essa palavra. Marcos 15, 42. Fala assim: e chegada a tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Fale: José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Fala assim: esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Amém? O que Deus veio ministrar no meu coração? Quando eu vi isso, eu falei: José de Arimateia.
eu fui estudar sobre José de Arimateia. Ele fala, ele era um judeu e por nome, como a Bíblia fala, um senador. Então ele era um homem de muitas posses. Em Lucas fala que ele dividiu todo esse sepultamento de Jesus com Nicodemos, aquele mesmo de João 3. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre José de Arimateia. José de Arimateia, esse senador, esse judeu de muitas posses, pega o corpo de Jesus porque ele esperava o reino de Deus. Ele tinha convicção do que Deus ia fazer. Ele tinha convicção do que Deus estava para fazer a partir de Jesus. Ele tinha convicção, como Nicodemos, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre esse cara, porque José de Arimateia, ele simboliza algumas coisas. José de Arimateia, ele simboliza aqueles como eu e como você, que decidem, e Deus me deu essa palavra porque eu estava orando pelo Marcelo, pela Ana, pelo Jeff, pela Isa, e até pelo Danduque, pelo Doug, porque José de Arimateia, ele tipifica aquela pessoa que decide largar tudo por causa do corpo de Cristo. José de Arimateia, ele tem uma tipologia de alguém que, muito religioso, como o seu amigo Nicodemos, abandonou a religiosidade para cuidar do corpo do Messias, para cuidar do corpo daquele pelo qual Deus o revelou ser o Messias. José de Arimateia não usaria do seu poder, não usaria da sua influência, não ousaria no momento de tamanho caos, de tamanho problema, de tamanha dificuldade, ir até Pilatos, no momento onde Jerusalém pegava fogo de tanta pressão, e dizer: me dá o corpo desse homem. Porque José de Arimateia, ele também era um líder religioso, ele andava com Nicodemos. José de Arimateia era um dos símbolos do judaísmo. José de Arimateia era um representante do povo na política, e a Bíblia fala que este homem, e agora aqui eu faço uma conexão sobre aquilo que o Marcelo falou. José de Arimateia mostrava ali tipologia, ele representava o poder político diante de Pilatos, e Nicodemos representava o poder sacerdotal diante de Pilatos. Como o Marcelo pregou aquele dia de Samuel e de Jonatas, e Davi, que os dois, um representava o reino, o poder, e o outro representava o sacerdócio. José de Arimateia e Nicodemos estavam ali diante de Pilatos pedindo o corpo de Jesus. E quando eles pedem o corpo de Jesus, a Bíblia fala que dentro do contexto, eles pegam esse corpo, e eu fui estudar como era feito o sepultamento de um judeu. O sepultamento de um judeu, ele era diferente, ele não era uma idolatria insana como dos egípcios, mas também não era descartado ou desvalorizado como era para o grego. O grego simplesmente abandonava o corpo e já era. O egípcio não, fazia culto, adorava, virava Deus, isso e aquilo. O judeu não. O judeu, ele tem um cuidado porque aquela pessoa representa algo. O judeu tem um cuidado porque aquela pessoa significa algo para ela. Então, o judeu esses dois judeus vão até Pilatos, pegam o corpo de Jesus. E a Bíblia fala que tem até um estudo que eu li hoje, que dizem que eles deixaram mais ou menos 35 quilos de mirra e aloés em volta do corpo de Jesus. Isso era o que se fazia com grandes reis. Por que eles deixavam a mirra e o aloés? Porque conforme o corpo fosse putrificando ali, apodrecendo, essa mirra e esse aloés não permitiam que o cheiro exalasse. Então, como era uma pessoa de muita autoestima, eles deixaram 35 quilos ali como se fosse alguém real e nobre, nós sabemos que era. E a Bíblia fala que eles envolveram ele num linho fino. E eu comecei a estudar sobre isso. Querido, linho fino na Bíblia fala de atos de justiça. Mirra, aloés fala de unção, fala de adoração. José de Arimateia é um cara que deixa a sua posição, é um cara que deixa o governo, é um cara que deixa tudo que ele faz para ir atrás do corpo de Cristo,
que é a igreja. Então, quando eu e você olhamos para José de Arimateia, eu vejo um cara que foi até a última consequência para ir até Pilatos, pegar o corpo de Jesus, que é a igreja, e preparar o corpo. Preparar o corpo. Como que prepara o corpo? Com atos de justiça e com azeite. Adoração. E hoje de manhã eu estava orando e eu estava imaginando, porque eu começo a viajar, não sei se você viaja, mas eu viajo e viajo com vontade. Eu comecei a imaginar eu com o corpo do meu Cristo na minha frente, passando azeite sobre o seu corpo, tirando todo aquele sangue, Levi. E aquele sangue misturava com a minha adoração. E eu limpava o corpo do meu Salvador. E eu enrolava o corpo do meu Salvador com linho. E eu preparava o corpo, porque eles tinham convicção de que ele era o Messias. E se ele era o Messias, ele voltaria ressurreto no terceiro dia. Marcelo e Ana, Jeff e Isa para mim, São José de Arimateia e Nicodemos, que decidiram pegar um cristianismo morto nos Estados Unidos, derramar azeite da adoração, servir com atos de justiça, porque eles acreditam que depois de 3 dias, ele volta ressurreto. E foi essa a palavra que Deus começou a ministrar no meu coração sobre eles. José de Arimateia. José de Arimateia não precisava, mas decidiu. Podia dizer não, mas decidiu dizer sim. Decidiu esquecer tudo, ir a quem tinha o controle, ir aonde quem tem o governo e dizer: esse corpo aqui, eu sei como prepará-lo para que ele receba a glória. O que eu quero dizer para você, 2022 está começando, meu querido. 2022 está começando. E o chamado de Cristo hoje para mim e para você é: quem aqui se levanta para pegar um corpo morto e vai cuidar desse corpo, na expectativa de que ao entrar aqui a glória do Eterno vai fazer ele uma nova vida? Para mim, porque avivamento não é movimento, avivamento é salvação. Avivamento é salvação para os que creem. Avivamento é vida. Então, o meu chamado e o seu chamado para nós começarmos o ano do avivamento é: Senhor, me dá o corpo morto, porque a minha adoração eu vou limpá-lo. Com a minha adoração eu vou limpá-lo. Com os meus atos de justiça, com a minha segunda milha, eu vou atrás dele. Com o meu cuidado, com o meu discipulado profundo, com o meu convite para a célula, com a minha visita, com a minha cesta básica, com a minha renda, com os meus depósitos, tudo isso, Senhor, os meus atos de justiça, até que do alto ele venha e seja revestido de poder, até que ele venha e a sua história seja mudada, até que a sua família seja transformada, até que o legado do diabo seja destronado e o reino da luz venha e a glória do Eterno venha e almas e mais almas venham. Eu sou José de Arimateia, eu sou aquele que abre mão da posição, eu sou aquele que entendeu o momento profético, eu sou aquele que entendeu o chamado, eu sou aquele que tem prazer em limpar o corpo morto, eu sou aquele que tem prazer em derramar azeite, eu sou aquele que tem prazer em fazer atos de justiça, sem buscar nada em volta, sem querer que ele pague de volta, mas fazê-lo pelo simples objetivo que é que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento, que o Cordeiro receba a glória, que o Cordeiro receba o louvor, que o Cordeiro seja reconhecido e as almas e a cidade sejam mudadas por causa da presença da glória de Deus. Você precisa este ano entrar na sua célula e dizer assim: quem traz um visitante e diz: eis aqui o corpo que nós vamos colocar azeite, eis aqui o corpo que nós vamos envolver em linhos brancos, eis aqui a pessoa que vai surpreender a todos e ao receber a glória vai se tornar um ganhador de almas como eu. É disso.
Porque se for só alegria, se for só movimento no culto, é só movimento. Avivamento precisa fechar bares, boates, boteco. Avivamento não vai ter mais cliente nesses lugares de prostituição, sabe por quê? Porque eles foram salvos. Avivamento acaba essa loucura de divórcio, sabe por quê? Porque famílias são restauradas na glória de Deus. Avivamento acaba com a pobreza, porque a Bíblia fala que eles davam uns aos outros em Jerusalém e ninguém de nada tinha falta, ou seja, não tinha pobre em Jerusalém, porque tinha avivamento em Jerusalém. Porque nós entendemos a visão de unidade, nós entendemos a visão do corpo. O corpo está aqui, querido. Qual é a sua resposta? O corpo está aqui. Qual é a sua decisão? O corpo está diante de você. O que você faz? Eu derramo azeite e misturo com sangue. Tipificando Levíticos. O corpo, a carne moída com azeite e o fogo vem. E o cheiro suave sobe. É disso que nós estamos falando. É muito maior do que a gente. É muito maior do que um ministério. É muito maior do que uma placa. Nós estamos falando de uma nação. Esses dias eu falei na ordenação, eu brinco, a Dani dá risada. Mas gente, existe uma coisa mais absurda do que Deus pegar o Jeff no Boqueirão e levar para os Estados Unidos? Existe o Marcelo que ele foi buscar lá em Guaíra. Existe resposta de Deus, loucura. O americano está entendendo agora, o Danduque chama eles e fala assim: eu estou entendendo o que vocês estão falando, eu estou entendendo o que vocês estão dizendo, eu estou entendendo, o Brasil tem algo que precisa acontecer aqui nos americanos. Mas quem é o Brasil no fila do pão? Não me interessa quem é o Brasil na fila do pão, interessa o que eu carrego, porque nós somos vasos de barro. O poder não está no vaso, o poder está naquilo que está dentro do vaso. O interessante é o que está dentro de mim e dentro de você. É isso que faz a diferença no mundo. Nós somos aqueles que mudam a atmosfera. Quando aquele menino começou a cantar em português, mudou a atmosfera do culto, porque não é sobre os brasileiros, mas é sobre o que Deus derramou sobre brasileiros que têm o coração incendiado para adorar. Danduque falou: não existe um povo que adora igual os brasileiros e os africanos. Não existe. Eu já rodei o mundo, Doug também falou, mas ninguém adora igual brasileiro e africano. Confesso para vocês que eu fiquei até meio assustado no começo do louvor. Aí depois vocês incendiaram, mas vocês demoraram para pegar esse fogo aí. Eu falei: ué? Esses dias eu fiz uma live. Falei: nós não podemos ser fogão a lenha, nós temos que ser fogão elétrico. Bateu, pegou. Bateu, pof. Nós não podemos perder o que nós temos de mais precioso: a nossa adoração. Não negocie a sua adoração por nada, porque é isso que nos mantém. Inclusive, para você manter a tua adoração, eu esqueci de passar para o peixe, mas o Hayashi me lembrou. Amanhã, 6 da matina, dia 17, Abacuque na veia. Fora, eu vou falar de novo porque só a minha querida Lise falou. Então, assim, amanhã, 6 da manhã, Abacuque na veia. Nossa casa de oração retorna amanhã, 6 da matina, vamos queimar 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, porque se é o ano do avivamento, querido, nós temos que botar mais fogo nessa panela, Levi, nós temos que esquentar essa panela mais rápido, porque é ano de avivamento. Então, amanhã voltamos a Abacuque, todo mundo moendo, e vai ser uma bênção. Quero ver você lá conectado, mande pedido de oração, põe as mãozinhas, participa mesmo, manda o link, querido, entrou no Abacuque, você já aperta a flechinha e já manda para os teus primeiros 5 contatinhos, vai ali, pam, e vai. No outro dia você pam, para os outros 5 e vai. Vai mandando. Nós precisamos incendiar essa cidade. E o Abacuque volta amanhã rasgando. Amém? Então vai ser uma bênção, porque Jesus está procurando José de Arimateia. Alguém disposto a cuidar de um corpo. O corpo de Cristo. A igreja. Se coloque em pé em nome de Jesus, porque agora nós vamos para o tocha. Aleluia!
Cadê o pessoal do louvor? A excelência honra os céus e abençoa pessoas. Querido líder, eu quero te incentivar sobre essa conferência AME Lidere que nós vamos fazer. Você não imagina o que vai ser essa conferência AME Lidere. Vai ser diferente de tudo que você imagina. Tudo que você pensa, descarta, porque vai ser diferente. Vai ser uma bênção. Nós sairemos daqui com visão. Nós sairemos daqui com uma visão clara de tudo que Deus tem para nós, de tudo que Deus quer para nós, como igreja e principalmente como indivíduos. Você vai sair daqui com uma visão clara do que Deus tem para você. De verdade, estou falando isso de verdade. Você vai, sabe aquela perguntinha assim, ó? Ah, mas Serginho, eu não sei qual é o meu propósito. Tem resposta. Vai ser agora na AME Lidere, você tem que estar aqui, todos os líderes são convocados para estar nela, nós vamos trazer mais informação já a partir do domingo que vem, e vai ser fogo do céu, treme terra. Então, líder, já vá se preparando, porque vai ser bênção, tá bom? Vai ser em fevereiro aí, então já fica conectado aí, fica ligado. Cola na conferência, não foca no carnaval. E por que eu falei isso? Porque a excelência, ela abençoa pessoas. A sua célula tem que ter excelência. Seu discipulado tem que ter excelência. Nosso louvor tem que ter excelência. Nossa pregação tem que ter excelência. Nosso abacuque tem que ter excelência. Porque a excelência, ela honra o céu. Porque afinal de contas nós somos representantes do céu. E quando eu honro o céu, pessoas são abençoadas. Não é agradar pessoas para depois honrar o céu. É primeiro você honra o céu, que automaticamente as pessoas vão ser abençoadas. Nós queremos te honrar, Jesus. Querido, e eles vão cantar aqui, e eu quero te deixar bem à vontade. Se quiser vir aqui para frente, venha. Se quiser se ajoelhar aí no seu lugar, se ajoelha. Se quiser deitar, se deita. Se quiser ficar em pé, se deita. Eu só preciso que você adore a Jesus. Só preciso que você adore como você não adorou hoje ainda. Eu só preciso que você adore a Ele como se fosse o seu último momento. Se você soubesse que esse culto aqui, meio-dia e 15, vai acabar e Jesus iria voltar, como você adoraria se fosse o último culto? É disso que eu estou falando. Busque-o como nunca. Chame-o como nunca. Diga assim: eu quero pôr as minhas mãos neste corpo. Eu quero derramar azeite sobre este corpo. Na expectativa de que daqui 3 dias ele vai levantar, porque ele falou que ia levantar. Eu me envolvo com este corpo. Eu envolvo linho, meus atos de justiça, chamar os outros, ser honesto, ser verdadeiro, ser ali realmente uma pessoa de caráter, de honra, de palavra, de compromisso, ser uma pessoa obediente ao princípio de Deus, à palavra de Deus, ser um adorador apaixonado, ser um adorador apaixonado. Nós estamos conectados, e essa conexão faz com que tudo que tem descido lá, esse rio desce até nós. Deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir sobre você. Entregue o seu melhor.